Fala galera do Clássico dos Relógios, tudo bem? Estamos aqui de volta com vocês, fazer um review bacana de uma marca icônica na relojoaria mundial, que revolucionou gerações e até hoje continua revolucionando aí a galera que curte muito colecionismo, curte muito automobilismo, já sabe do que eu estou falando, né? Hoje vamos fazer o review da TAG Heuer ou TAG Heuer. Como a galera queira entender aí, eu estou aportuguesando aqui a maneira como eu falo, mas você aí, né, se achar que é de um jeito, achar que é de outro, coloca aqui nos comentários, terei o maior prazer em responder a vocês aqui, tá bom? É uma história um pouco longa, até mesmo porque é uma marca icônica na relojoaria mundial e tem uma história muito interessante, muito bacana de duas empresas que depois se funde para formar uma só, tá bom? Então nós vamos iniciar aí falando sobre essa empresa maravilhosa e magnífica. Só que antes disso, peço a você que está chegando agora aí no canal, se inscreva, tá? Dê o like, ative o sininho aí para você receber novas notificações de vídeos novos que eu vou estar gravando aí durante a semana e levando para você um conteúdo bacana, interessante, para que possa engrandecer aí o seu conhecimento sobre a alta relojoaria, na relojoaria mundial aí. Não só a alta relojoaria, como todo tipo de relojoaria mundial, tá? Desde os relógios mais em conta até os relógios mais caros, tá bom? Então a gente está fazendo aí vídeos a cada 2 dias e levando para vocês esse conhecimento. Bom, quero informar vocês que eu falo sobre a marca, como foi construída. Agora, o modelo do relógio, a gente vai fazer um review depois, tá? Eu sempre pego um relógio da marca e apresento para vocês. Mas para falar sobre aquele relógio específico, tem gente me cobrando aí, eu vou construir aí uma sequência de vídeos só para falar sobre aquele relógio, aquele modelo, qual foi o objetivo da marca e por que produziu daquela forma, tá bom? Vamos iniciar, que tem muita coisa para a gente falar aí, tá legal? Bom, primeiramente, a TAG Heuer, ela foi uma fundição, foi uma união entre duas empresas, né, suíças, tá? A primeira empresa foi a Heuer, né, que foi criada em 1860. Eu preciso ler aqui que eu não gravo de cabeça o nome das pessoas, mas em 1860 foi criada a Heuer por Eduard Heuer, ou seja, ele coloca o nome da empresa, o sobrenome dele como nome da empresa, né? Eduard Heuer, né? Ele tinha apenas 20 anos de idade, um relojoeiro já desenvolvendo um bom trabalho lá na Suíça, e ele funda a Heuer em 1860. Ele nasceu em 1840, né? Ela foi fundada em Saint-Inier, tá? É uma região tradicional da relojoaria suíça. As maiores marcas e as melhores marcas do mercado suíça, elas ficam concentradas nesse polo comercial na Suíça. Até os dias de hoje funciona dessa forma, tá bom, gente? Então vamos lá. A Heuer foi fundada por ele, né, por Eduard, né? E assim, o objetivo dele não era construir relógios. O objetivo dele realmente era consertar relógios e vender relógios de outras marcas. Mas a sua relojoaria deu muito certo, que lá em 1865, mais ou menos, ele começa a desenvolver um maquinário diferenciado, né, umas engrenagens próprias que ele mesmo criou, e aí, né, ele acaba fornecendo esse maquinário aí para montagem de relógios de bolso. E em 1869, 9 anos depois, ele recebe o primeiro prêmio, né, a primeira patente de sistema a corda, né, para relógios de bolso. Então o Heuer, né, o Eduard Heuer, que é foi o dono da Heuer, foi quem criou a Heuer, automaticamente ele cria, né, esse sistema de corda, né. Até hoje a gente tem alguns relógios aí, vintage, né? A corda, né? Então quem criou esse sistema de corda foi ele. E ele patenteou, então ele foi a primeira patente de sistema a corda para relógio de bolso. Então aí já começa uma história muito legal, um legado muito bacana da Heuer com relação a essa realidade. Em 1887, né? Aí um pouquinho mais à frente, ele vai receber a sua primeira patente, né? Ele cria o pinhão oscilante. O que é o pinhão oscilante? É o componente para fazer com que os cronógrafos pudessem funcionar. Por quê? Lá em 1885, mais ou menos,
houve uma necessidade muito grande, devido a algumas competições de corrida, de cronometrar o tempo. E aí ele cria, né, esse pinhão oscilante que dá uma precisão melhor na cronometragem de tempo nos relógios cronógrafos de bolso, né? Então ele recebe a sua segunda patente, né? Fizeram aí dessa precisão, né, como sendo uma referência na relojoaria, que na verdade esse pinhão aí oscilante é utilizado até hoje nos relógios cronógrafos. Você vê como é que realmente marcou toda uma geração aí, e não se criaram nada melhor do que esse pinhão oscilante, que é aquilo que faz com que os ponteirinhos girem, né, computando ali, né, cada minuto e cada segundo automaticamente, né, e é ele que dá a precisão no relógio. É utilizado até hoje, tá? Isso foi feito em 1887, foi a primeira patente que ele conseguiu, né? Patentear foi esse pinhão oscilante. Patenteou também aí o sistema corda, né? E lá em 1911 mais ou menos, né, ele cria cronógrafos para os painéis de automóveis, né, e aviões. E aí a marca Heuer começa a fornecer cronógrafos para aviões, né, e carros de corrida, não de Fórmula 1, mas carros de corrida, assim, esses Gran Turismo e etc e tal, carros particulares que faziam corridas na época, que eram modificados, e ele começa a criar cronógrafos para esses veículos para poder marcar o tempo, né. Em 1916, né, ele cria o cronógrafo que mede 1/100 de segundos, né. Então, assim, também é um cronógrafo que é utilizado até hoje, né, nos relógios de pulso. Aquele 1/100 que você vê lá no seu relógio, quem criou e patenteou foi Eduard Heuer, né, lá em 1916. Em 1950 a 1960, né, ele lança os modelos como o Altavia. Todo mundo já deve ter escutado falar aí. A gente pode fazer um review aqui no canal para falar especificamente sobre a Altavia, que é um processo muito longo de conversação, de muitas coisas aí que a gente vai ter que falar aí. A marca tem uma história fenomenal. Estou aqui resumindo para que a gente não estenda tanto aí o vídeo e não fique cansativo para você, mas aqui é só um resumo do que realmente a TAG Heuer se tornou ao longo do tempo, tá? E aí chegamos aí em 1970 e 80, que aí todo mundo já sabe, a famosa crise do quartzo, né, que afetou todas as empresas da Suíça, perdendo aí seu mercado consumidor, né, para os relógios que vieram do Japão, a quartzo e tudo, e a relojoaria japonesa começa a ganhar fôlego e força a partir de 80, né? Então, em 1985 é que surge a TAG Heuer, a junção das duas marcas. E agora eu vou falar para vocês sobre a TAG, né? A Heuer já falei para você como é que surgiu, quem idealizou, e a TAG aqui, na verdade, ela era uma empresa, ainda é, né, uma empresa de engenharia, tá, de ponta e ligada à Fórmula 1, a TAG, somente a TAG, né? E em 86, né, deixa eu ver se eu consigo ler o nome do camarada aqui, Akran Hoji, né? E ele é lá da Arábia, né? E dono da TAG, e ele faz uma proposta, né? Porque a Heuer passou aí por uma crise do quartzo muito grande, onde sua economia ficou muito debilitada, e ele faz uma proposta de compra das ações da Heuer e fazer uma unificação, né? E a marca passar a se tornar TAG Heuer. E aí por isso que ocorreu aí a junção TAG Heuer. A crise do quartzo levou para que as duas empresas se fundissem, uma com tecnologia na engenharia e carros de Fórmula 1, e a outra, né, com cronógrafos, né, patenteados aí, fornecendo aí cronógrafos para aviões e veículos também, que era a Heuer, né? Então surgiu aí a partir de 86, né, a TAG Heuer, né? 1986, a TAG Heuer passa, a Heuer e a TAG passa a se chamar uma empresa só, TAG Heuer, né? Então, assim, é uma história muito interessante, porque ela passa por várias etapas na sua vida econômica e chega lá em 1999, talvez é uma informação que vocês nem sabiam, né?
Eu também fiquei sabendo há pouco tempo e estou aqui para levar isso para vocês. Em 99, o grupo da Louis Vuitton, né, bolsas, aquelas bolsas Louis Vuitton, que são caríssimas, né? Louis Vuitton é o nome do empreendedor. Então, esse grupo Louis Vuitton acabou comprando, né, quase 100% das ações da TAG Heuer. Então, hoje, a TAG Heuer é uma das empresas que faz parte do grupo Louis Vuitton. O grupo Louis Vuitton também é dono da Hublot, né? A Hublot também, que vocês conhecem aí, que fabrica belos relógios aí suíços, também muito legal. Então, a TAG Heuer hoje continua sendo fabricada na Suíça, sua sede é na Suíça, tudo continua na Suíça, sendo que agora quem domina, tá, os direitos comerciais, econômicos da empresa é o grupo Louis Vuitton. Ele é dono da TAG Heuer hoje no mercado. A partir de 99, a Louis Vuitton passou a tomar conta da TAG Heuer, né? Então, assim, muitas histórias que vinham ao longo do tempo. A TAG passou por muitos processos, a TAG Heuer, né? Passou por muitos processos, como a Heuer passou por muitos processos. Depois elas se unificaram em 86 e vieram fabricando relógios aí voltado para esporte, para área náutica, para o atletismo, né? Para corridas, para a Fórmula 1. A TAG Heuer patrocinou a Fórmula 1 durante anos, aí todo mundo sabe disso, né? A TAG já patrocinava sozinha, né? Depois da junção TAG com a Heuer, né, elas passaram a patrocinar a Fórmula 1, se eu não me engano, aí 90, 89, por aí. Aí depois veio a Omega, e aí depois veio a Rolex, e aí por aí vai, tá bom? Então aqui é uma pincelada sobre a história da TAG Heuer. Tem muito mais assunto para a gente falar sobre isso, né? E eu digo para vocês que é uma história muito bacana, muito legal. Vou apresentar a vocês aqui um relógio da minha coleção que eu gosto muito, que é da TAG Heuer, né? Um calibre muito bacana. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês esse relógio. Só um instantinho. Bom, galera, tá aqui, estamos de volta, tá? Esse aqui é um TAG Heuer, né? Mercedes-Benz SLR McLaren, tá? Então, assim, é um relógio fora da curva. Ele é um pouco grande, sim, 45 milímetros por aí, tá? 45, 46, mas é um belo relógio. Ele utiliza o calibre S. Calibre S é um calibre in-house, desenvolvido pela própria TAG, tá? Com o objetivo de oferecer uma precisão muito mais aprimorada e fazendo menção aqui, né, aos indexes aqui de carros de Fórmula 1 e carros esportivos, né? Você vê que aqui, ó, tá vendo como é que se vê aqui o dia do mês? O ponteiro tá no 0 e aqui tá no 4. Então hoje é dia 4. Aí esse aqui pula pro 5. Aí quando ele vira lá no 10, esse aqui pula pro 1. Aí 11, 12, 13. É assim que você consegue ver a hora nesse relógio. É um relógio espetacular, muito bacana. Tem essa coroa aqui à esquerda, onde você mexe ali o aro interno, né? Para você poder trabalhar aqui com base de tempo, tá? Ele tem um tacógrafo aqui em volta, muito legal. Os botões, ele faz menção aqui, não sei se vocês lembram da Mercedes SLR, né? Os botões, eles são meio em diagonal para fazer menção ao carro, tá? É muito legal. As duas coroas assinadas, ó. Muito bacana o relógio. E aqui no fundo tem as orientações para você poder acertar, ajustar a hora nesse relógio, né? Que não é muito simples, ó. Tá aqui, ó. Minuto, hora, tudo direitinho, tá vendo lá? SLR foi feito para Mercedes-Benz, tá? Vidro de Zafira, relógio que possui um fundo aparafusado, porque a proposta dele não é de mergulho, tá? Nós temos aqui a fivelinha dele assinada, SLR, ó. É um relógio muito bacana, é um relógio que veste muito bem e entrega uma qualidade muito boa. Essa máquina aqui é uma máquina quartz, mas é uma máquina quartz bem diferenciada, né? Uma máquina quartz que, na verdade, aí eu vou te falar, é fora da curva. Não existe máquina quartz melhor do que essa daqui, que a TAG desenvolveu. Aqui a gente puxa o botãozinho, aí ele vai te dar aqui o cronógrafo. Aí você mexe com todo o calendário. Aí você volta aqui, ele volta a marcar tudo de novo, tudo direitinho. Um relógio muito bacana, muito espetacular, que a TAG Heuer desenvolveu com o maior carinho, calibre in-house, tá, pessoal? É isso aí. Bom, galera, é isso aí. Vamos ficar por aqui hoje.
Não vou me alongar muito mais, que senão o vídeo vai ficar muito longo, é uma história muito bacana sobre a tag. Eu depois, com calma, eu vou fazer um review desse relógio para vocês, tá? Com calma eu faço. Vou fazer só sobre esse modelo. Por que que ele foi criado, qual a proposta desse modelo, qual o objetivo dele, né? E a gente vai falar sobre o design e tudo. Mas em um vídeo só não dá. Um vídeo só a gente fala sobre a marca, apresenta o relógio e depois a gente fala especificamente sobre esse modelo da tag, que é maravilhoso. Mas você aí, né, coloca aqui na descrição, é Tag Heuer ou Tag Heuer, né? O que você acha melhor? Eu estou aportuguesando aqui o meu vocabulário e eu chamo de Tag Heuer, ponto, do jeito que está escrito. Mas eu vejo muita gente chamar de Tag Heuer, né? Então, tudo bem, fica aí, né, a gosto de quem quiser falar de uma maneira ou de outra, né? Mas me diga aí, qual é a maneira correta de se pronunciar, não é verdade? Tá aí uma bela história. Peço a você que está chegando agora, né, se inscreva no canal, né, que conheceu o meu canal através de indicações, está chegando agora. Se inscreva, ative o sininho, dê o like aí, tá bom? Ativando o sininho você vai receber novas notificações de todo o conteúdo que eu estou gravando semanalmente aí, tá, para vocês, tá bom? O objetivo aqui é levar para vocês um pouco mais de conhecimento. Espero que tenham gostado da história da Tag Heuer e se puderem me ajudar aí aqui no canal, dando sua opinião, achando aquilo que é interessante, estou aberto aqui a opiniões, tá bom? A gente sempre bate um bom papo, tá legal? E você, hoje, qual é o clássico que você está usando hoje, que você sabe que trabalha com ele hoje? Coloca aqui na descrição e me fala. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.